Aparentemente foi. Foi. Então tá bom. Então, a nossa segunda aula de exercícios é agora focando em circuitos elétricos, incluindo resistores, receptores, geradores, capacitores, corrente elétrica e tensão, tá bom? Então, eu achei bacana trazer a maioria dos exercícios do Enem. Eu acho que tem um só daqui que não é do Enem, mas todos são de Enem e são de Enems como é que é? Bem próximos, né? Então, por exemplo, 2018, 2019, 2016, que não faz tanto tempo, então é bem recente, tá? Para quem presta Enem, para quem quer prestar Enem, né, entrar por uma faculdade que é exclusiva do Enem, por exemplo, a UFSCar, né, que tem aqui no estado de São Paulo, em São Carlos, ela é só pelo Enem, né, ela não tem um vestibular próprio. Então é bacana ver o estilo de exercício deles, porque vocês vão ver que não é tão complicado. Como eu sempre falo, o texto dele é o pior, né? Mas se vocês pensarem um pouquinho, ler o texto com um pouco mais de cuidado, vocês já conseguem resolver. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro exercício. Alguns peixes, como o poraquê, a enguia elétrica da Amazônia, podem produzir uma corrente elétrica quando se encontram em perigo. Um poraquê de 1 metro de comprimento, em perigo, produz uma corrente em torno de 2 amperes, uma voltagem de 600 volts. O quadro apresenta a potência aproximada de equipamentos elétricos. Tá? Então, isso daqui é para vocês terem uma comparação, tá? Com o que uma enguia elétrica produz. Não sei se todo mundo conhece, mas eu acho que conhece. É um peixe bem famoso, né? Que é tipo uma cobra, assim, ela é compridinha. E na cauda dela um negócio assim, e tem um outro assim. Nossa, até que saiu bonitinho. E faz um negócio tipo assim na cauda dela. E ela dá choque. Então, assim, é muito famoso em filmes normalmente que tem mágicos, né? Que daí tem aquele tanque de água, assim e tal, uma água aqui, e o mágico aqui em cima, preso, acorrentado normalmente, né? Com cadeados, ele cai aqui embaixo. E aqui tá cheio dessas enguias elétricas e ele tem que fugir disso. Enfim, então tá bom. Então o quadro aqui apresenta as potências, né, aproximadas de alguns equipamentos que a gente tem em casa, ou que algumas pessoas têm em casa, né, que pode ser de uso diário. E, bom, aqui, o equipamento elétrico que tem potência similar àquela produzida por esse peixe em perigo é o... Então, tá bom, você tem que achar um meio de correlacionar a potência desses aparelhos com a voltagem e a corrente desse peixe. Tá bom? Ele fala do comprimento aqui também. Não sei se vocês pensaram em alguma coisa. Alguém já tem alguma ideia de como faz? Alguém já pensou em alguma coisa? No que vai precisar para usar? Gostaria que dessem opiniões. Se quiserem ler de novo, ler com calma. Deixa eu até... Bom, então tá bom. Acho que ninguém conseguiu pensar em nada. P igual a I vezes U. Uma ótima teoria. Uma ótima ideia, né? E esse 1 metro aqui? Você pensou em só descartar? Pensou em nem usar? O que você vai fazer com esse 1 metro? Ou só ignora? Não, tá bom, ó. É bacana isso aqui.
Ó, então, lembrando, isso aqui é bem estilo Enem, tá? Então, ó, esses são os dados que ele te dá, né? Então ele fala que tem 1 metro de comprimento, tá? Uma corrente de 2 amperes e uma voltagem de 600 volts, ele quer a potência. A Lívia falou da fórmula, para quem não lembra, o π, né? O P igual a I vezes U. E é exatamente ela que a gente vai usar. Eu perguntei desse 1 metro, tá? Esse 1 metro aqui de comprimento. Para que ele vai servir? Para nada. Realmente você pode só descartar ele, você pode ignorar ele, não tem problema, tá? Isso aqui ele só fala por falar só. Se ele falasse aqui que o peixe tem 1 quilômetro de comprimento, não vai mudar em nada pra gente. Porque, primeiro, que assim, a potência ela não vai mudar com o tamanho do objeto, e sim somente com a voltagem ou com a corrente, que foi exatamente isso que a Lívia falou. A corrente vezes a voltagem, né, vezes a DDP. É exatamente isso. Então, assim, realmente não tenham medo de no Enem você descartar algum valor, tá? Desculpa te confundir, Lívia, mas é meio proposital isso, exatamente para vocês não terem esse medo, tá? Então, se vocês têm uma ideia dessa, você fala, eu acho que pode ser isso, tenta fazer. Se der certo, já era. Agora, se der um resultado errado, aí você volta para repensar. Você olha de novo e fala, será que eu posso descartar esse 1 metro aqui? Será que não tem problema? Mas aqui, no caso, se você tentasse fazer por isso aqui, você vai ver que vai dar bem certo, tá? Então, a nossa DDP, né, 600, e a nossa corrente eu inverti aqui, vezes 2, 600 vezes 2, 1.200 watts. Tá? A gente achou a potência que essa enguia elétrica vai dissipar, né? E daí é só comparar. 1.200, aqui 1.200 watts, churrasqueira elétrica. Então, alternativa D. Ó, isso aqui é literalmente o maior exemplo de Enem. A conta é extremamente simples. A única coisa que você precisa ter é cuidado com o enunciado. Às vezes você quer encaixar aquele 1 metro, o 1 metro, nem aqui eles até foram bonzinhos, porque se você tentar encaixar até o 1 metro aqui, fazer vezes a distância, né, o comprimento, vai dar vezes 1 e vai dar o mesmo valor, tá? Então assim, mesmo que você fizesse errado, daria certo. Mas se, por exemplo, eles colocassem 2, aí já daria errado. Ou eles poderiam colocar meio, por exemplo, e daí daria aspirador de pó. Entende? Então assim, o Enem adora isso. Ele adora confundir. A gente é o foco dele mesmo. Mas, ótimo, Lívia, parabéns. Acertou, é isso aí mesmo. Todo mundo entendeu? Acho que de conta não é bem simples, né? Não tem muita dificuldade, acho que é mais interpretação mesmo. Bom, ótimo. Vamos lá para o nosso segundo exercício. Em algumas residências, cercas eletrificadas são utilizadas com o objetivo de afastar possíveis invasores. Uma cerca eletrificada funciona com uma diferença de potencial elétrico de aproximadamente 10.000 volts. Para que não seja letal, a corrente que pode ser transmitida através de uma pessoa não deve ser maior do que 0,01 amperes. Já a resistência elétrica corporal entre as mãos e os pés de uma pessoa é da ordem de 1.000 ohms. Tá? Para que a corrente não seja letal a uma pessoa que toca a cerca eletrificada, o gerador de tensão deve possuir uma resistência interna que, em relação à do corpo humano, é. Então, olha isso aqui, pessoal. Vamos lá. Primeira coisa, não sei se todo mundo conhece a cerca elétrica, mas ela é mais ou menos assim, tá? Vou fazer um esbocinho aqui, assim. Ela tem uns coisinhas assim, umas coisinhas assim. E ela fica em cima dos muros das casas, tá? Não sei se vocês já viram isso, mas, por exemplo, aqui está um muro de uma casa. E ela fica assim em cima, tá? Ela é bem comum, tá? Provavelmente vocês já viram isso, se não sabiam o que era. É uma cerca elétrica, tá? E ela causa uma diferença de potencial, tá? Então, por exemplo,
não sei se, provavelmente já viram também, aqueles passarinhos que fica nos fios de poste. Sabe aqueles... eita, não, peraí. Então, quer ver? Tipo assim. Tem aqui um fio. Tem aqui um fio. E daí fica o passarinho aqui. Eu não vou dizer deixa eu ver. Vou dizer uma bolinha, tá? É um passarinho isso aqui, gente. Então fica o passarinho aqui nesse fio. Por que ele não toma choque? Porque não está havendo uma diferença de potencial. A corrente vem, passa por ele e vai embora. Tipo, ela sobe por uma perninha, desce pela outra e ele nem sente isso, tá? Agora, tem uma imagenzinha que é bem bacana disso. Que tem um passarinho aqui, aí tem uma cobra enrolada no fio, né? Então, vou fazer mais compridinho, tipo uma cobra assim enrolada aqui, e pronta para pegar ele. Aí ele vem e sobe pro de cima. Aí ele fica aqui. Nossa, o passarinho ficou obeso. Então ele fica aqui. E daí acaba que na outra cena, assim, a cobra pega, ela tá enrolada aqui, ela sobe, ele tá aqui. E daí ela toma um choque, tá? Então isso acontece porque ela tá causando uma diferença de potencial entre esse primeiro fio e esse segundo fio, tá? Isso aqui é uma diferença de potencial. Então é a mesma coisa que o corpo humano. Quando uma pessoa vai invadir uma casa, ela vai segurar primeiro com uma mão na cerca elétrica e não com as duas direto. Não tem como. Se a pessoa está escalando ali, não tem como ela segurar com as duas mãos exatamente no fio e não encostar em mais nada. Sabe? Tipo, aqui o passarinho, ele fica só no fio. Se a pessoa tá segurando a cerca elétrica e tá com o pé, por exemplo, em um objeto de metal, ele vai transferir eletricidade, ele vai ter uma diferença de potencial. Mas se ele estiver só ali, na cerca elétrica, aí não tem problema, tá? Então, é por isso que a cerca elétrica ela funciona, porque a pessoa não vai conseguir grudar as duas mãos nela ao mesmo tempo e fazer uma força tal qual ela passe para o outro lado através disso. Porque também ela é bem fininha, assim, é um fio bem fininho. Não vai aguentar o peso de uma pessoa. Enfim, eu saio um pouco do assunto. Mas vamos lá, vamos grifar aqui o que é de interesse para a gente. Então tem uma diferença de potencial elétrico de aproximadamente 10 mil volts. Não pode ser letal, tá? A pessoa não pode ir invadir a casa, segurar na cerca elétrica e morrer queimada, tá? Isso seria horrível. Então não pode ser letal. Importante que não seja letal. Só tem que ser o suficiente para a pessoa descer dali, tá? E aqui a pessoa tem uma resistência elétrica de 1000 ohms, tá? E olha o que eu falei para vocês. Aqui ele fala que o gerador, ele deve possuir uma resistência interna. Vocês lembram o que é essa resistência interna? É isso aqui. Então tem aqui. Tem aqui. É essa resistência aqui que é bem pertinho do gerador no seu circuito elétrico, tá? Lembra que eu falei para vocês que se tiver resistência interna, o exercício vai avisar que tem resistência interna? Então, aqui, ele fala aqui que ele quer saber o valor dessa resistência interna, tá bom? E isso em relação à resistência do corpo humano, tá? Então ele quer saber quantas vezes maior ou menor, ou se é igual, a resistência do corpo humano, que é de 1000 ohms, tá? E aí? Vamos lá. Vamos pensar então. Alguém tem um palpite para essa? Alguém quer tentar alguma coisa? Vou deixar aqui um tempinho para vocês pensarem. Não se arrisca, como assim? Não. Se tiver alguma ideia, pode falar, não tem problema errar, não, imagina. A gente tá aqui para aprender, claro. Mas bom, então acho que igual você ninguém vai se arriscar, não. Tá todo mundo com medo de levar um choque.
Brincadeira. Mas, ó, então vamos lá. Primeira coisa. O que é diferença de potencial elétrico? O que é isso? Como que a gente conhece isso aqui? Eu adoro falar pra vocês. Eu acho que exatamente. Eu acho que em todas as aulas do curso eu falei disso aqui pra vocês. É exatamente o U. É exatamente a tensão, né? O ADDP. E é o que eu coloco aqui. É a DDP. E eu sempre falo isso pra vocês, né? Eu falava, eu sempre vou falar os 3 nomes, porque pode cair qualquer um deles, e daí vocês vão lembrar que é diferença de potencial, que é igual a DDP, ou tensão, que dá na mesma. Então a primeira coisa desse exercício é você saber que isso aqui é o U, tá? É o primeiro passo. Porque, ó, essa diferença de potencial, você pode cair lá em campo elétrico. Porque em campo elétrico tinha diferença de potencial elétrico também. E é outra coisa. É totalmente diferente. Tá? Então, tem que tomar cuidado. Porque daí você vai acabar confundindo as coisas. Tá? Então aqui não é campo elétrico. A primeira coisa é você saber diferenciar isso aqui. Então, tá bom. Temos o U, que é igual a 10.000 volts. Agora, ele te dá a corrente, cadê? Aqui, 0,01 amperes. Ele te dá uma resistência corporal, né, do ser humano, 1000 ohms, e ele quer a resistência interna. Então você sabe que o seu circuito elétrico é composto de uma bateria, de uma resistência interna, a gente vai colocar como R', e de uma resistência que é o corpo do ser humano. Tá? Isso daqui é interessante também, porque se você não conhecer o que é uma cerca elétrica, né, se você não tiver a menor ideia do que é uma cerca elétrica, você talvez não consiga saber que essas duas resistências vai estar em série. Se você pensar numa cerca elétrica, como eu falei, ela é mais ou menos assim, né? Você consegue imaginar, por exemplo, um gerador aqui, né? Aí aqui dentro dele tem a resistência interna. E aqui seria a pessoa, né, segurando, que seria outra resistência aqui. Tá? Então, são duas resistências em série. E daí você consegue montar esse circuito elétrico. E assim você vai conseguir resolver o exercício. Mas se você não conhece uma cerca elétrica, depois vocês podem procurar no Google como é que é. Mas daí dá pra ver claramente assim que realmente vai formar ali em série bonitinho, tá? Aí depois que você tem uma noção do que tem no seu circuito, a gente só vai jogar na fórmula, que a DDP, né, diferença de potencial ou a tensão, é igual a resistência equivalente vezes a corrente elétrica. Por que resistência equivalente? Porque vai estar em série. Você vai ter a resistência interna, o R', e a resistência corporal do ser humano. Tá bom? Então, eu coloquei aqui bonitinho, tá? Mas assim fica ruim da gente trabalhar. Até dá, mas eu não gosto, porque quando vai juntando muito zero, assim, acaba que você pode se confundir. Então, passa tudo para potência de 10. É muito mais fácil. Olha como o exercício fica mais limpo e fica mais tranquilo de resolver. Tá? Então, sempre que você tem esses 10, assim, esses 0,01, 0,0 alguma coisa, ou 1.000, 10.000, 5.000, 50.000, qualquer números grandes com números pequenos na mesma conta é ruim de trabalhar. Passa tudo para a potência de 10 que fica muito mais tranquilo. Olha só, aqui, para a gente resolver fica muito mais fácil. A gente passa esse vezes 10 a menos 2 para cá, ele passa dividindo, tá? Vai dar isso aqui, e daí isso daqui fica vezes 1, né? Então vezes 1 é a mesma coisa. Aí olha aqui, 10 a quarta dividido por 10 a menos 2 é mais tranquilo de resolver do que 10.000 dividido por 0,1. Olha só, numa prova de Enem, que você tem pouco tempo, né? Imagina você ficar fazendo aqui, 10
10.000 dividido por 0,01. Aí é 0, né? Aí corta aqui, enfim. Você fazendo toda essa conta de divisão, olha o trabalho que está dando e olha o tempo que você poderia estar gastando em outra questão que você vai estar fazendo essa conta aqui. Agora, se você passou para a potência de 10, né? Olha aqui. Você sabe que a potência de 10 sobre potência de 10, mesmas potências, né? Mesmas bases, né? Você só subtrai as potências. Então, olha só. É 4 menos 2. Isso aqui vai dar, né, 4. Menos com menos dá mais 2. Isso aqui dá 6. Olha só. Você descobriu que 10.000 dividido por 0,01 é igual a 10 à sexta. Ou 1 milhão, né, no caso. Olha só, você teria que fazer todo aquele trabalho na divisão, mas aqui você só somou 2 números. É muito mais tranquilo. Tá? Aí, então, o que eu fiz? Eu cheguei no 10 à sexta aqui e passei esse 10 à terceira subtraindo, tá? Era mais 10, R', mais 10 ao cubo, né? Aí eu passei subtraindo, menos 10 ao cubo. Tá? Aí aqui, como é que a gente vai fazer essa conta? Primeiro, você tem a opção de simplesmente falar, aqui é 10 à sexta, é 1 milhão. 1 milhão menos 1.000 é praticamente nada, vai dar 999.000 e é isso, vai dar 999.000, né? É uma diferença muito pouca. Só que olha só, olha o que o exercício te pede. Olha o que o exercício te pede. O gerador deve possuir uma resistência interna que, em relação à do corpo humano, então ele quer saber a relação com a do corpo humano. Tá? Isso aqui é importante de vocês saberem também. Vocês têm que saber o que o exercício está pedindo. Se ele quer em relação à do corpo humano, R é igual a 1.000, ele quer saber em relação a essa daqui. Se aqui você faz e dá 999.000, aí você só divide 999.000 por 1.000, vai dar 999. Ok, beleza, você chegou no resultado. Agora, essa forma aqui eu prefiro, porque você não tem erro, não tem o perigo de errar em conta. Tá? Você coloca em evidência. Você coloca esse 10 ao cubo em evidência. Por que eu vou colocar o 10 ao cubo em evidência? Porque 10 ao cubo é 1.000. E olha só. Você tem aqui em evidência a resistência que você quer colocar em relação. Então, esses 10 ao cubo você pode substituir por R, que é a resistência do corpo humano. E daí, olha só, vai ficar assim, né? Então, substituir aqui. E daí, você pode fazer essa conta. Ela é muito mais fácil. 1.000 menos 1. É muito mais fácil do que 1 milhão menos 1.000. Né? Eu prefiro. E conta com 1, assim, com 2, com número baixo, eu adoro. Então, eu prefiro. E daí você faz aqui, vai dar 999. R. Tá? Só que é aproximadamente 1.000, tá? 999 é aproximadamente 1.000. E daí, resposta aqui. Praticamente nula em relação ao do corpo humano. Não, é 999 vezes maior do que a do corpo humano. Então, esquece isso daqui. Aproximadamente igual? Não. Milhares de vezes maior? Talvez. Da ordem de 10 vezes maior? Não. Ela é praticamente 1.000 vezes maior. Da ordem de 10 vezes menor? Não, esquece também. Letra C. Tá? Então, olha só. Vocês entenderam isso aqui? Entenderam essas contas? Acharam muito complicado? Ou gostaram do jeito que eu trouxe? Eu acho que se é um jeito novo, acaba ficando meio feio. Mas se vocês treinarem isso aqui, a distribuição, que distribuição? Essa daqui? Você quer fazer essa daqui? Isso. Você até pode fazer, tá? Não tem problema nenhum. Só que aqui, o problema vai ser o seguinte, se você fizer essa distribuição. Ó, quer ver? Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Apagar aqui. Olha só.
se você fizer a distribuição, vamos fazer nesse daqui de baixo, tá? Que tá com 10 a menos 2, mais bonitinho. Ó, vai ficar o seguinte, 10 a quarta é igual 10 ao cubo vezes 10 a menos 2, soma aqui, tá? 3 menos 2 vai dar 1. Então vai dar 10 a primeira. Mais 10 a menos 2 R'. Tá bom? Deu isso aqui, confere? E daí, o que você quer de exercício? Você quer o R'. Então, vamos lá. Você quer o R', tá? Aí a gente vai continuar aqui. Então, 10 a menos 2 R' é igual a 10 a quarta. Vamos passar esse 10 subtraindo, menos 10. Daí, olha só, deu isso aqui, tá? Aí você pode fazer essa conta. Como eu falei, não tem problema. Ou você pode deixar assim. Se você deixar assim, o próximo passo é o seguinte. R' é igual a 10 a quarta menos 10. Tudo isso aqui dividido por 10 a menos 2. Tá? Então, ó, vai dar na mesma. Tá? Você vai chegar exatamente nisso aqui. Tá? Aqui é aquela mesma conta, né? Aquele mesmo passo desse daqui. Então vai dar o 10 a sexta aqui, menos 10 a primeira, menos 2, vai dar 10 a terceira. Então, você vai chegar no mesmo lugar, tá bom? Não tem problema. Caso você resolva essa subtração aqui, deixa eu ir trocando de cor, senão eu acho que vai ficando muito confuso. Caso você resolva fazer essa subtração aqui é 10.000, né? 10.000 menos 10 vai dar 9.990 dividido por 10 a menos 2. Tá? Então você pode fazer essa conta aqui também, vai chegar nesse resultado. Qualquer conta que você faça aqui, você vai chegar... qualquer conta não, né? Seguindo esse padrão aqui, seguindo esses valores, você vai chegar nesse resultado de resistência interna. Tá? Não tem problema. Mas assim, o que eu acho? Se você... deixa aqui bonitinho. Se você seguir por esse caminho, por esse método, você vai multiplicar tudo isso aqui e você quer essa resistência interna isolada, tá? E então, assim, você tem que visualizar o método que vai menos te dar trabalho. Esse método é difícil? Não, não é difícil. Ele também vai te dar pouco trabalho, tá bom? Mas esse daqui... eu prefiro ele porque, por exemplo, aqui se você passa esse 10 a menos 2 dividindo, primeiro, que você economiza uma conta, né, que seria essa conta aqui. Não é difícil, mas poderia ser. Então você economizaria essa conta, porque você só tem que dividir esse daqui. E você já deixa seu R isolado. Ó, tá vendo? Ele já está isolado. Você não vai precisar chegar nele isolado. Entendeu? Não tem problema você fazer. Como eu disse, vai chegar nos mesmos resultados. Mas assim, esse daqui tem valores tranquilos, tá? Mas pensando em casos de valores complicados, às vezes uma divisão com um número só acaba que te economiza muito tempo, tá bom? Então assim, pode fazer, tranquilo. Não vai... quando eu falo economizar tempo, você seguir por esse caminho que eu mostrei ou por esse caminho que você falou, assim, se você tiver acostumado desse método aqui, obviamente, você vai muito mais rápido desse do que desse. Você está lá na hora do vestibular, você sempre fez desse método aqui, fala, mas meu professor falou desse jeito, vou tentar fazer desse jeito. Não, aí não, se você está acostumado com esse, faz esse. Porque daí você vai tranquilo, tá? Mas se você vê que for embananando os números, for criando uns números horríveis, aí tenta fazer pelo outro, que é provável que dê mais tranquilo, tá? O Enem, quando ele joga números difíceis, é porque vai cancelar. Em algum momento vai cancelar esse número, tá? Em algum momento esse número vai ficar fácil. Então, se no método que você escolheu fazer na hora, o número não tá bonito, tenta outro.
porque ele vai cancelar, tá? Mas pode fazer sim, é tranquilo isso aqui. Você pode escolher com calma, tá bom? Vai dar o mesmo resultado, tranquilo. Como eu falei, se você está acostumado de distribuir assim, acaba estranhando. Mas é bom você deixar esses. Eu prefiro, né? Deixar esses números. O que você quer isolado já. Quanto menos você mexer nele, eu prefiro. Então eu sempre escolho esses métodos de já ir mexendo no resto. Tá? Mas dá na mesma. Relaxa. Isso aí você pode escolher sim o que você vai fazer na hora. Tá bom? Faça o que você está mais acostumado. Se você resolve todos os exercícios de um jeito, sempre resolveu, vai nesse que eu confio em você. Só vai. Bom, mais alguma dúvida? Eu passei aqui já. Entenderam o exercício? As contas dele são meio chatinhas, mas ele é bacana, tá? E vocês viram que a alternativa também ela não dá certinho, né? Deu 1000, mas aqui ele fala milhares de vezes maior. Não, é só 1000 vezes maior. Então, assim, a alternativa também não precisa ser tão exata assim, tá? Só quando é número mesmo. Quando é número, aí tem que ser exato, sim. De preferência, seja exato. Bom, então tá bom. Exercício 3. Esse exercício aqui, ele é muito legal. Não sei se vocês já viram ele, mas ele é muito legal. Ó, para ligar ou desligar uma mesma lâmpada a partir de 2 interruptores, conectam-se os interruptores para que a mudança de posição de um deles faça ligar ou desligar a lâmpada, não importando qual a posição do outro. Esta ligação é conhecida como interruptores paralelos. Este interruptor é uma chave de 2 posições, constituídas por um polo e 2 terminais, tá? Então, um polo e 2 terminais. Um polo e 2 terminais. Conforme mostrado nas figuras de um mesmo interruptor. Então, aqui ele mostra aqui os dois interruptores. Na posição 1, a chave conecta o polo ao terminal superior. Tá? Então, ele está falando que está ligando em cima. Na posição 2, a chave conecta ao terminal inferior. Então, está ligando embaixo. O circuito que cumpre a finalidade de funcionamento descrita no texto é... Aí ele dá as opções. Tá? Deixa eu voltar aqui. Enquanto eu explico, vocês podem ler no enunciado também, caso não tenha entendido direito. Mas basicamente o que ele fala é o seguinte. Você tem então, por exemplo, um interruptor aqui. Sei lá. Aí um outro interruptor aqui. Tá? Não sei se vocês têm isso na sua casa, tá? Mas em muitas casas tem uma mesma lâmpada. Vamos fazer uma lâmpada aqui. Uma mesma lâmpada que se liga ou desliga com 2 interruptores, tá? Normalmente faz isso, por exemplo, em uma sala que tem um corredor perto. Aí quando você vai entrar na sala, para você não entrar nela escura, você liga o interruptor. Aí quando você está lá dentro, às vezes você quer apagar para ir para outro lugar, você apaga em outro interruptor, tá? Ou você pode acender, enfim, tem 2 interruptores para uma mesma lâmpada, tá bom? E ele fala aqui que daí tem 2 e que qualquer um dos 2 tem que conseguir ligar ou desligar a lâmpada se eles forem mexidos, tá bom? Então, nessas opções aqui, você tem que testar uma por uma, ligando ou desligando o interruptor, para ver se vai dar certo, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro circuito aqui, nosso da letra A. A fonte, ela vem sempre daqui, tá, gente? É sempre esse fio que vem do nada, tem uma fonte aqui, a energia vai vir aqui e vai chegar aqui. Então, a nossa energia está nesse ponto. Deixa eu colocar o ponteiro, eu acho que é melhor. A energia está nesse ponto. A chave está desligada. Então a lâmpada está desligada. O que a gente faz? Mexe o primeiro interruptor. Tá, mexeu, ele vai descer aqui, ó. Ele vai descer. Ele vai ficar assim, né? Aí, a nossa energia veio. Não ligou a lâmpada. Então, você mexeu no interruptor e a lâmpada não acendeu. Ela estava desligada e ela não acendeu. Então, não pode ser. Tá? Não pode ser. Letra B.
Energia veio. Tá, parou aqui. Tá desligado então a lâmpada. Mexeu na primeira chave. Ela desceu. Veio até aqui e veio pra cá. Tá, ainda tá desligado. Aqui já deu errado, tá? Só que olha essa segunda opção. Aqui, ó, a energia tá vindo daqui então, né? Vou apagar esse daqui. A energia está vindo daqui. Ela pode vir desses dois lugares, tá? Para esses dois interruptores. Sempre que tem esse fio para trás aqui é da onde vai virar a energia, tá? Então, ela vem aqui, passa para cá, chegou na lâmpada. Ok, tá acesa. Vamos abaixar esse interruptor então. Agora ele vem para cá. A energia veio para cá, desceu, subiu. Vai, tá acesa ainda. Então, nenhum dos dois interruptores funciona, tá? Porque uma ela estava acesa, você mexe, ela continua acesa. E o outro ela estava apagada, você mexe, ela continua apagada. Esquece. Letra C. Energia está aqui, veio, subiu de novo. Ok, bateu, está acesa. Vamos descer ela. Desceu. Desceu, veio até aqui, parou. Ok, ela estava acesa, você abaixou o interruptor, ela apagou. Ok, tá aqui tudo certo. Tudo certo? Primeiro interruptor tá beleza. Vamos lá. Terceira tentativa. Ela tá acesa, tem que apagar. A energia veio até aqui. Agora a gente desceu esse interruptor. Então ela veio, desceu. Veio pra cá, apagou. Não tá chegando lá na lâmpada. Ok. Você tava com ela acesa, ela apagou. Tá? Nos dois interruptores. Você mexeu nesse, ela apagou. Você mexeu nesse, ela apagou. Agora a gente vai mexer nos dois, tá? Então, ó, vamos lá. Veio pra cá, subiu, tá? Apagou. Aí deu ruim, porque olha só, ela tava acesa, não tava? Você mexeu em um, era pra ela apagar, você mexeu no outro, era pra ela acender de novo, tá? Então, se ela tá continuando apagada aqui, é porque não deu certo de novo. Tá? Então, esquece isso. Letra D, vamos lá. Aqui, subiu, chegou na lâmpada, tá acesa. Agora, mexer nesse. Veio aqui, subiu aqui, apagou. Ok, beleza. Tá bacana. Primeiro aqui deu certo. Aqui, veio, desceu, tá apagado. Veio, aqui, subiu, acendeu. Bacana. Ok. Só que, ó, no momento em que você passou ele pra cá, né, ela já estava acesa. Então, assim, não deu muito certo não, porque nesse daqui de baixo ela ainda tá acesa, né? Ela tá acesa e aqui ela tá acesa do mesmo jeito, porque tá vindo energia daqui. Aí, se você mexer nas duas, né, então é pra cima e pra baixo aqui, vai fazer esse caminho. Daqui ela vai vir, tá? Daqui não tá chegando, mas daqui ela tá chegando aqui. Então ela ainda tá acesa. Então, no primeiro ela está acesa, aqui você mexe, ela apagou. Nesse segundo caminho aqui de baixo, essa de baixo ela está acesa por causa desse primeiro caminho. Quando você sobe ela continua acesa por causa desse primeiro caminho. E se você descer esse, ela continua acesa daí por causa desse segundo caminho aqui. Tá? Então ela só fica acesa. Gasta muita energia. Tá bom? A letra E, vamos rezar para que seja essa. Mas daí aqui, vindo daqui, subiu, apagada, tá? Desse daqui, apagada também. Vamos mexer nesse. Mexeu aqui. Acendeu, né? Completou o caminho, acendeu. Ok. Você mexeu no interruptor, ela mudou, né? Apagada, acesa. Agora vamos mexer no segundo aqui, né? Então ela vai vir para aqui de cima. Ela veio daqui, desce e continua, acendeu também. Tá apagada, acendeu de novo. Ok. Agora, se mexer nos dois, ela tem que continuar apagada. Então fica um para cima, um para baixo. Esse daqui desce, esse daqui acaba porque não tem isso aqui. Esse daqui acaba, tá apagado desse lado. Aqui, como não tem isso, não vai chegar energia. Aqui não vai continuar, tá apagado. Letra E. Tá bom? Entenderam? Ficou meio confuso? O exercício é muito ruim. Você tem que ir testando as possibilidades. Você mexe a chave, mexe de novo. Aqui estava apagada.
Aí você trocou um, apagada. Aí você trocou um, ela acendeu. Acendeu. Aí você trocou o outro, ela acendeu também. Você trocou os dois, ela continua apagada. Entendeu? Deu pra entender isso aqui? Ficou muito confuso? Não entenderam? Deu pra entender? Ah, bacana. Tá? Tem esse exercício aqui, ele é muito legal também para vocês verem questão de circuito elétrico. Tá? Dá pra ver bem a questão das chaves, né? É assim que uma chave funciona em interruptores de casa, assim, normalmente. Tá? É mais ou menos essa ideia. Então vamos lá. Quarto exercício. 3 lâmpadas idênticas foram ligadas no circuito esquematizado, tá? Nesse daqui de baixo. A bateria apresenta resistência interna desprezível. Olha aqui, resistência interna desprezível. Então quer dizer, não tem nada perto dessa fonte, não tem uma resistência perto dessa fonte. E olha o que eu falei para vocês, se tiver resistência interna, eles vão avisar. Se não tiver, eles vão avisar também. Tá bom? E os fios possuem resistência nula, então os fios não seguram a eletricidade. Tá? Um técnico fez uma análise do circuito para prever a corrente elétrica nos pontos A, B, C, D e E. E rotulou essas correntes D, e A, e B, e C, e D e E. Tá? E ele concluiu que as correntes apresentam o mesmo valor, né? Então ele quer saber quais dessas têm o mesmo valor. Alguém tem alguma opinião? Alguém quer tentar alguma coisa? Tem alguma ideia? Falar, eu acho que essas duas aqui são iguais. Não precisa chutar uma alternativa já ou falar uma alternativa. Se quiser também pode. Mas é a corrente. Quer ver? Vai sair daqui. Ela vai chegar aqui. Enfim. Bom. Então tá. Vamos lá. Não sei se vocês estão lendo ainda. Se estiverem lendo, vocês me avisam, viu? Não quero interromper, não. Mas primeira coisa que vocês têm que ter em mente da corrente, que é muito importante, é que a corrente ela não muda, tá? Isso é muito importante. Então, a corrente total, né, no caso. Aqui é total e aqui é total também. Então, a corrente que sai da fonte, ela tem que ser sempre igual à que chega, tá? Não tem como uma corrente ser menor. Por exemplo, ela sair no valor de 5 amperes e chegar no valor de 3, chegar no valor de 8. A não ser que tenha outros geradores, enfim. Mas a corrente, no geral, assim, a não ser que seja um caso muito específico, no geral ela é sempre a mesma. Tá? Vocês podem considerar sempre em vestibular que ela é a mesma. Então, para começar com isso, sabendo que a corrente total que sai daqui é igual a que chega, temos 2 pontos já. Que o A é igual ao E. Porque o E está no caminho de chegada e o A está no caminho de saída. Se ele me disse esse A aqui e me disse esse E aqui, é a mesma coisa. Tá? Quando que a corrente vai mudar? Quando temos nós. Lembra que eu falei para vocês da lei de Kirchhoff? Da lei de nós? Isso aqui é um nó. Isso aqui é um nó. Isso aqui é um nó. Isso aqui é outro nó. Isso, ó. Então, temos esses nós. O que acontece quando a corrente chega até esses nós? Ela separa, tá? Então, vai vir uma corrente para cá e uma corrente para cá. A gente pode colocar aqui I1 e 2. Aí, quando chegar aqui, vai separar o I2 em I3 e I4.
tá? E o que vai acontecer? Então, por exemplo, a corrente total era 10, tá? Nesse 2 virão 5. Nesse 1 virão 5 também, tá? Aqui para cima, aqui tinha 5 nesse nó. Vai vir 2,5 e 2,5. E ela vai separando assim. Ah, vai ser sempre na metade? Não, tá? Não será sempre na metade. Por exemplo, se você tiver uma bifurcação assim e tiver uma resistência aqui de 500 ohms, uma resistência aqui de 1 ohm, a corrente vai passar proporcionalmente aqui mais do que aqui. Então, por exemplo, ela vai de 500 para 1, assim, a cada 500 amperes que passa aqui vai passar 1 aqui, basicamente. Bem proporcional, tá? Ela vai sempre passar por resistências menores. Então, como aqui todas as resistências são iguais, tá? Que são essas lâmpadas, né? São resistências iguais. Não tem problema você pensar que divide na mesma quantidade, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai pensar o seguinte. Esse ponto B, ele só vai ser igual a... Tá? Lembrando que aí a 4 ela vai passar por aqui, né? Ela vai chegar aqui, a 4, e a 3 vai chegar aqui. Quando ela chegar aqui, ela vai ser I2 de novo. Porque daí juntou as duas de novo, né? As duas que estavam aqui vai voltar a ser I2. E aqui vai voltar a ser I2 com I1. Vai voltar a ser o I total. Tá? Então você separa elas primeiro e depois você tem que juntar elas de novo. Tá bom? Então aqui, o ponto B, o único que seria igual a ela seria aqui. Nessa faixa aqui, tá? Não tem nada, então nenhuma é igual a B. Então a gente já pode excluir essa, já pode excluir essa, já pode excluir essa, já pode excluir essa. Bom, foi a única que sobrou, mas também aqui, como eu falei, divide na metade aqui as duas, o D vai ser igual ao C, tá? A corrente vai ser igual das duas. Então A é igual a E e C é igual a D, aqui bonitinho. Tá bom? Entenderam isso daqui da corrente? Que ela vai separando, que ela vai dividindo, que é por nó. É muito importante que é por nó, tá? Então sempre que tem esse nozinho, tem que separar a corrente. Muitas vezes ele não vai pedir, tá? Às vezes ele vai dar um circuito, ele não vai pedir para você calcular a corrente em um ponto. Mas se ele pedir, eu vou ver se eu acho algum exercício que eles pedem e daí eu trago para vocês verem. Mas normalmente não se pede. Tá? Normalmente vai fazer só essas comparações assim. Tá bom? Bom, então o gabarito é A. Eu tenho um outro exercício. Eu acho que vai levar um pouquinho mais de tempo. Mas esse exercício é muito bacana, gente. A lista. Nossa, eu não mandei a lista. Desculpa. Ó, esse exercício é muito bacana. Eu vou passar ele pra vocês, mas caso vocês precisem sair, podem sair, tá? A aula era mais isso. Não esqueçam de responder a lista de chamada. Bom, é o último exercício, tá? Então, ó, um aquecedor elétrico é formado por duas resistências elétricas, R iguais, tá? R é igual. Nesse aparelho, é possível escolher entre operar em redes de 110 volts, chaves B fechadas e A aberta, ou redes de 220 volts, com a chave A fechada e as B abertas. Chamando as potências dissipadas por esse aquecedor de P220, né, da potência da DDP de 220 volts, e P de 110 volts, quando operando respectivamente em 220 volts e 110 volts, B verifica-se que as potências dissipadas são tais que... Então ele quer saber a relação entre as potências dissipadas, tá bom? Entre essas duas. Então o primeiro caso, que é o de 110 volts, ele fala que as duas chaves B estão fechadas e a chave A está aberta. O que acontece quando as chaves B estão fechadas? Ó, vamos lá. Vou fechar aqui. Vou fechar aqui. Olha o que a corrente vai fazer.
a gente sempre segue o caminho da corrente, tá bom? Então, primeiro, vem uma corrente aqui. Ela vai dividir, aqui a gente tem um nó, ela vai dividir metade para cá e metade para cá? Não. Por quê? Porque se ela vier para cá, olha só, ela se perde, tá? Ela não tem um final. Então aqui, essa parte está em curto-circuito, nesse primeiro caso, tá bom? A primeira parte está em curto-circuito, nosso sistema é só isso aqui. Então a corrente vai vir, vai subir, e agora sim, agora ela divide nesse nó. E temos duas resistências em paralelo, tá? Aí essa corrente primeira aqui vai chegar aqui em cima, vai virar para cá. Essa outra vai chegar aqui em cima, vai virar para cá. Elas vão se juntar nesse ponto aqui, tá? Nesse ponto aqui. Ela vai voltar e vai fazer o caminho dela, tá? Ok, esse é o primeiro caso. Então, como é em paralelo, são de mesmo valor, o R equivalente é R sobre 2. Pega o valor de uma e divide pela quantidade. Dividido por 2. Potência dissipada, π, que a gente acabou de ver, né? Ou P igual a vezes I. E aqui, a gente vai fazer uma associação com o U que ri. Lembra daquele triângulo que tinha? Né? U igual a RI, né? É isso? Acho que era isso aqui. Né? Que daí a gente escolhe um, faz um vezes o outro. A gente precisa da corrente, né? Porque a corrente é o que relaciona aqui. É o que a gente não tem, né? O exercício não dá corrente. Então a gente pega a corrente e vai dar U sobre R. U sobre R aqui, bonitinho. Tá? Potência dissipada é igual a U, que está aqui, vezes U sobre R. U vezes U ao quadrado, sobre R. E agora a gente substitui. U, que é a nossa tensão, no primeiro caso é de 110 volts, 110 ao quadrado. O R, que é o R equivalente aqui, né? Equivalente. É o R dividido por 2. Nossa, tudo torto, mas tudo bem, não tem problema. Aqui, divisão de divisão, a gente inverte o outro multiplicando. Ah, professor, mas aqui não está divisão de divisão. Tá sim, olha só. 110 ao quadrado, né? Mas eu vou fazer só o 110 dividido por 1, dividido por R. Sobre 2. A gente passa invertendo. Fica 110. Nossa, o traço que ficou longo. Fica 110 dividido por 1 vezes 2 sobre R. Tá? Então é isso aqui. O 2 vezes o 110 ao quadrado dividido por R. Tá bom? Vamos resolver? Não. Calma aí. Não vamos resolver ainda. Guarda esse valor. Tá? Guarda primeiro, porque a conta aqui, esse 110 ao quadrado vezes 2, é muito feio. Tá? Você fazer isso na mão é muito ruim. A não ser que você saiba de cabeça, mas caso contrário, deixa aí. Vai que usa depois. Aí tá. Segundo caso. Segundo caso é com a resistência, é com a voltagem de 220 volts. As chaves B abertas e a A fechada. Tá? A resistência vem para cá, ela não vai subir porque aqui não vai dar em nada. Então esquece esse fio aqui, esquece esse fio aqui e esquece esse fio aqui também. Ela vai subir, vai passar aqui pelo A e ó, ela vai fazer esse caminho aqui. Ela vai descer, passar aqui e vai subir. Olha só, agora as duas resistências estão em série, tá? Não estão mais em paralelo. Como está em série, você soma 2R. E daí as contas são as mesmas, tá? Só que daí você troca 220 aqui. O que eu fiz? O que eu fiz aqui? Tá? Eu peguei esse 220, 2 vezes 110, aqui era para ter um 2. 2 vezes 110, tá? Por que isso? Porque olha só a coincidência disso aqui. Lá no outro, a gente tem 2, 110 ao quadrado sobre R. Tudo que a gente quer é achar o mesmo valor aqui.
E olha só, com 220 eu consigo transformar. Eu já vejo alguma semelhança aqui. Já vejo um 110, talvez, né? 110 vezes 2 ao quadrado, dividido por R. Olha, tá bem parecido. Então, a gente passa para 110, tá? Não faça as contas. Vai estar esse 2 aqui. O que a gente vai fazer com esse 2? Pega esse 2 e eleva ao quadrado. Tá? Você pode elevar ele ao quadrado sem elevar o 110. Ele vai sair para fora do parênteses. Ele vai sair como 4. Porque 2 ao quadrado é igual a 4. Ele vai sair desses parênteses como 4. Tá? É a mesma coisa, vai ficar assim. Tá? Fica 4 aqui, vezes. E daí é assim. Tá? Aí você divide esse 4 com esse 2, vai dar 2. Tá? E olha só, a gente conseguiu achar exatamente a mesma coisa. Tá? Exatamente a mesma coisa que a gente achou no primeiro. A gente achou aqui. Olha só. Olha só. E bom, aí, agora você divide um pelo outro. 220 por 110, ou tanto faz, né? É a mesma coisa. O 220 é igual ao 110. Tá bom? Gabarito B, como vocês podem ver lá. Gabarito B, 220 igual a 110. Tá bom? Então, era isso aqui. Tá? Esse daqui era a aula de exercício de circuito elétrico. Vocês entenderam esse exercício? Ficou alguma dúvida? Ou foi muito rápido? Foi mais rapidinho porque era final da aula. Não queria atrapalhar vocês. Mas, se não tiverem dúvidas, estão liberados. Tá? Essa daqui é a última parte de circuito elétrico. Se vocês entenderam, eu fico muito feliz. Eu passei lá os arquivos com exercícios no Classroom para vocês, tá? Façam, treinem. Isso é questão de treino, você visualizar tanto as contas, tá? Como eu falei para a Jaqueline, e tanto os circuitos elétricos, você bater o olho e falar, é isso, tá? É treino. É treino e não tem jeito. Tem que fazer exercício, tem que treinar. Tentei achar outra palavra, mas não tem outra palavra. Tem que fazer. Então é isso, pessoal. Se vocês assinaram a lista, estão dispensados. Uma boa noite para vocês. Bom final de semana e bons estudos. Muito obrigado pela presença de todos.